eu falo, né, eu dou aula de semiologia, e lá na primeira aula que eu dou de anamnese, né, eu comento com os alunos, olha, pessoal, no futuro vocês vão ser muito procurados assim, no futuro nem tanto, né, já como estudante de medicina é muito comum. Ah, tá no elevador, aí tem um vizinho, já puxa um exame e pega ali pro cara e fala, ó, o que é isso aqui que deu nesse exame, né? Ou você está lá na enfermaria, passando visita e tal, aí uma pessoa que trabalha no hospital, um funcionário, ah, doutor, doutora, ah, meu filho está assim, está assado, conta a história e quer uma opinião tua. Isso são consultinhas de corredor, né? Eu chamo isso de consultinhas de corredor. Só que essas consultinhas de corredor, favorzinhos, eles são muito perigosos, né? Porque você não tem a visão todo e não tem uma visão organizada daquela história do paciente. Por isso que a telemedicina traz essa oportunidade de você formalizar esse atendimento e registrar. Porque essas consultinhas de corredor, elas passaram para onde? Para o WhatsApp. Então, o WhatsApp ou o direct do Instagram, né, tem sido meios muito comuns de contato de pessoas com você, profissional médico, e para tirar dúvidas, né, opiniões e tal. Então, eu sempre acho que o melhor é você conversar com a pessoa, orientar para fazer uma consulta por telemedicina ou presencial, que seja, e registrar tudo em prontuário e fazer o teu trabalho, a tua prestação de serviço médico da maneira adequada. E com isso também você ter os seus honorários médicos que são justos pelo teu trabalho, conhecimento e responsabilidade. O melhor momento para começar na telemedicina foi lá em 2020, que foi liberado o uso e foi ali o melhor momento. E o segundo melhor momento é agora, tá? Porque a gente tem resolução, tem legislação e você pode utilizar a telemedicina no seu dia a dia. E por que agora também é o melhor momento? Porque ainda não são a maioria dos médicos que utilizam a telemedicina, são a minoria dos médicos. E você vai ter um diferencial para ofertar para o seu paciente no mercado de trabalho cada vez mais concorrido. A previsão é que em 2035, né, segundo um estudo do Conselho Federal de Medicina e se não me engano, foi da USP, é que a gente chegue a 1 milhão de médicos registrados no país, em atividade. 1 milhão de médicos em atividade. Tá? Então, a gente está hoje com cerca de um pouco mais de 500 mil. Tá? Então, a gente vai dobrar esse número, né, de médicos em uma década. Né? Coisas assim, que a população brasileira não vai dobrar de número de pessoas em uma década. Tá? Então, o crescimento da demografia médica, da população médica no Brasil vai ser, né, exponencial. Então, você precisa estar preparado para ter diferenciais, e a telemedicina é um dos diferenciais que você pode estar oferecendo. Cada vez mais a gente vai necessitar de especializações, subespecializações, quem for ficar em grandes centros, e a telemedicina também dá a oportunidade de você ampliar os seus atendimentos. E você, por exemplo, você pode ser um médico especialista numa área que, dependendo da sua especialidade, seria melhor você ficar numa metrópole, numa capital. E o seu perfil é de morar numa cidade menor, de interior. Você está buscando trocar aquela vida, às vezes, agitada de uma capital por uma vida de uma cidade média, mais tranquila. Só que você, às vezes, vai ter uma diminuição na sua demanda de pacientes de consultório, porque a sua especialidade é muito específica e, de repente, não tem público, né? Mas com a telemedicina você pode manter, né, a tua amplitude, vamos dizer assim, de atendimentos para o Brasil todo. Tá? E você pode escolher onde você quer morar. Tá? Então, um exemplo, né? Eu gosto muito do exemplo do médico especialista em genética médica, né, que é uma especialidade rara. E, geralmente, esses médicos eles estão nas capitais ou em polos de saúde, né? Então, eu lembro que, até pouco tempo atrás, aqui na minha cidade, não tinha um médico geneticista. E eu conheço ele, né? Ele veio para cá e fiz uma amizade com ele. E o perfil, né? Ele também não queria morar numa cidade grande, ele não queria mais ficar numa metrópole, e ele buscou o interior, né? E ele queria também, né, o interior de Santa Catarina. E ele pode, muito bem, aqui é uma região que tem uma demanda grande, mas ele pode também atender pacientes de fora, porque ele pode utilizar a telemedicina. E, nesse caso também, a oportunidade que os pacientes têm de ter acesso a um especialista que está distante. Então, por exemplo, vamos pegar aí, será que tem um médico geneticista no interior do estado do Pará? Eu acredito que não tenha,
né? Só deve ter na capital. O estado do Pará é enorme, né? Então, você vai ter que estar deslocando, às vezes, um paciente até a capital para fazer uma consulta, né? Hoje, com a telemedicina, você pode fazer uma teleinterconsulta, onde um médico pediatra, por exemplo, um médico especialista em medicina de família, está lá com aquela criança no interior, e o médico geneticista, por exemplo, está na capital, num link online, ao vivo, né, de maneira síncrona, fazendo essa consulta, né, via telemedicina, junto com outro médico que está presente ali, que pode fazer o exame físico, relatar o que está fazendo de ausculta, testar reflexos, por exemplo. Então, você tem essa possibilidade de dar mais acesso às pessoas ao serviço especializado de saúde, tá? Então, é muito bom, né? Aqui o colega também está comentando sobre pedido de exames, né? Atestado médico, né? Então, sim, você pode fazer essas solicitações também por telemedicina, tá? Atestado médico, você pode fazer os atestados. É tudo como na medicina presencial, o discernimento, as decisões você tem que tomar. Eu vou dar esse atestado, eu consigo avaliar o paciente, me sinto seguro para dar um atestado para ele, você pode fazer, não existe nenhuma proibição de atestados médicos, somente em relação ao ASO, tá? Que é aquele atestado da medicina ocupacional, tá? Esse atestado ainda não chegou-se ao consenso de poder ser emitido por telemedicina, tá? Mas os outros atestados médicos, documentos médicos, receitas e tal, exceto aquelas, né, que eu falei, numeradas, podem ser enviadas por documento médico. Lembrando que não é qualquer documento que você vai fazer. Você não vai tirar uma foto, né, de um receituário escrito à mão, assinado e carimbado, e mandar essa foto e ela vai ter validade. Não tem validade nenhuma, tá? O que vale é um documento digital assinado com certificado eletrônico, tá? Chave ICP Brasil, senão não vale nada, tá bom? E solicitação de exames laboratoriais, de imagem, a mesma coisa, tá? Você pode emitir esses documentos, tá? Falar em teleradiologia é uma das modalidades mais antigas aí utilizadas no Brasil, né? A teleradiologia e na cardiologia o eletrocardiograma foi a primeira experiência, vamos dizer assim, formalizada de uso da telemedicina no Brasil, foi com os laudos de eletrocardiograma à distância, que eram enviados por fax, tá? Eu vi isso aí. Receita digital. Qual o melhor site para você usar a receita digital? Bom, eu vou falar aqui do site que é gratuito e todo médico tem acesso. O site do próprio Conselho Federal de Medicina, você tem lá uma área para prescrição, só que ele vai redirecionar você para o seu CRM local, tá? Então, você pode entrar no site do CRM do seu estado e procurar a aba de área do médico e lá dentro da aba área do médico, né, depois que você entrar com o seu login e senha do CRM do seu estado, você vai ter acesso ao sistema de prescrição digital, tá? Gratuito, tá? Você pode utilizar, né? Gratuito, eu sempre falo que não é, porque você paga a sua anuidade do Conselho de Medicina, então não é que é gratuito, né? Está incluso nos serviços que eles têm que prestar para nós também, e é muito importante que nós tenhamos aí esses serviços, né, de qualidade aí prestado pelos Conselhos Regionais de Medicina, né, nessa inovação, né? Eu achei muito bom que eles têm esse sistema de prescrição, tá? Eu mesmo utilizo, tá? E existem sites de empresas, né, também. Alguns são gratuitos, outros pagos, e muitos prontuários eletrônicos integram com alguns sistemas de prescrição digital, tá? Então, por exemplo, eu uso no meu dia a dia o prontuário eletrônico da Amplimed. Lá tem uma integração com um sistema de prescrição digital da MEMED, e aí lá dentro mesmo eu faço minhas prescrições, envio e já fica armazenado no prontuário do paciente. É muito prático e é muito bom, isso também é importante, né? E também a pergunta sobre os ansiolíticos. As receitas digitais no Brasil, elas podem ser emitidas para medicamentos não tarjados ou medicamentos tarjados, tarja vermelha, e medicamentos tarjados de tarja vermelha com retenção de receita, tá? As receitas de tarja preta, medicamentos tarja preta, retinoides, tá? E outros medicamentos que o receituário é aquele numerado liberado pela vigilância sanitária do seu município ou estado, esses não podem ser enviados via digital, tá? Mas veja bem que a maioria dos medicamentos que a gente utiliza no dia a dia podem, tá? Então,
Então, eu acho importante você dominar aí um sistema de prescrição digital, porque vai te ajudar bastante, tá bom? Mas eu falo um pouco, né, no workshop um pouco mais sobre isso, e dentro do curso de formação telemedicina na prática, a gente fala também para as especialidades que precisam mais de como você pode solucionar aí essa equação aí, tá? Então, especialidades como endócrino, né, psiquiatria, até a neurologia também, que utiliza alguns medicamentos, tem uma maneira de você poder prescrever, né, esses medicamentos e combinar com o seu paciente como é que ele vai receber a receita, tá?